Rayan na mira do Barcelona e renovação de contrato emperrada no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses dois temas e fala... Ufa! Enfim acabou a data FIFA e o Vasco entra em campo, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Qual vai ser o time que vai enfrentar o Grêmio logo mais às 9h30 da noite, com transmissão do Fanático Vascaíno? Quais são as novidades na equipe? É hora de arrancar na competição para pensar no Campeonato da Copa do Brasil. Qual vai ser o investimento para o ano que vem? Rayan fica, sai, enfim, tudo isso e muito mais a gente vai falar agora aqui no nosso café. Peço a você o seu like, hein? Deixa o like, não esquece a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Se inscreve no nosso canal, já manda o seu comentário, palpite para o jogo de hoje, jogo difícil lá com o Grêmio, que o Vasco não vence desde 2006, na Arena do Grêmio nunca o derrotou, mas tudo tem a sua primeira vez. Preciso falar agora sobre Rayan. O atacante virou alvo também do Barcelona, mas o torcedor do Vasco não deve se preocupar. Tudo porque o Barça já sinalizou num primeiro momento que não está disposto a pagar mais do que 30 milhões de euros para a contratação do atacante de 19 anos de idade. E o Vasco tem deixado claro que só abre conversas a partir do momento em que receber ofertas de 30 milhões de euros. O Barça se apega ao fato de o Rayan ter contrato somente até dezembro de 26. Por que eu vou gastar um caminhão de dinheiro com um atleta cujo contrato está perto do fim e com quem posso, a partir de julho do ano que vem, assinar um pré-contrato? O Vasco se defende assegurando que a qualquer momento vai registrar um novo vínculo de 5 anos de duração, que fará do Rayan um dos jogadores mais bem pagos do seu elenco. Mas, enquanto esse novo contrato não existir, é natural que as propostas de gigantes do futebol europeu fiquem bem abaixo dos 30 milhões de euros. É um problema que o Vasco precisará solucionar o mais rápido possível. O Barça monitora a situação do Rayan há bastante tempo e tem, dentro do seu clube, um enorme defensor do atacante brasileiro. Trata-se do Deco, que já chegou a ser um dos agentes da carreira do Rayan. Recentemente o Deco foi contratado para cuidar do departamento de futebol do Barça. Barcelona que preferiria contratar o Rayan agora e passar a utilizá-lo apenas a partir de julho do ano que vem, mas essa questão financeira hoje ainda torna esse negócio um grande impeditivo. Rayan, que soma 49 jogos, 17 gols e uma assistência na atual temporada, fez gols em 6 dos últimos 9 jogos do Vasco, marcando contra a Juventude, Fluminense, Fortaleza, Vitória, Cruzeiro e Flamengo. Saideira sobre o Vasco: renovação de Pumita Rodrigues deve ser anunciada de forma oficial a qualquer momento. O vínculo do lateral uruguaio se encerra em 31 de dezembro, mas já há um acordo para a extensão desse contrato. Mas, meu amigo, vou narrar para a gente vencer hoje, porque é importantíssimo que o Vasco vença. O G7 está ficando cada vez mais distante. O Botafogo venceu ontem o Sport, jogo bem apertado, venceu por 3-2, narrei lá para a Flash Score, e o Botafogo já é o 5º colocado, já é o G5, está com 55 pontos. É esse grupo que vai direto para a Libertadores, nós estamos muito distantes. Esquece, não vamos entrar mais nessa área. G7, quem sabe? Eu acredito que o nosso foco estará na Copa do Brasil, em entrar na Libertadores via Copa do Brasil. Só que para isso, a reta final é de suma importância. São 5 jogos, contando com o de hoje, que o Vasco precisa pontuar para entrar bem, como vinha naquela sequência anterior de 8 jogos com apenas uma derrota para o Palmeiras. O Vasco encara hoje o Grêmio, domingo tem o Bahia, na outra sexta, dia 28, recebe o Internacional, no dia 3, recebe a equipe do Mirassol. Aliás, a CBF desmembrou as últimas rodadas, o Vasco recebe o Mirassol em casa, em São Januário, e depois encara o Atlético Mineiro fora no dia 7. A rodada 38, a 38ª, todo mundo vai jogar no mesmo dia, no mesmo horário. Dia 7 de dezembro, 4 da tarde. 15 pontos em disputa. Você imagina, pelo retrospecto do Vasco, pelo tabu, pelo que vem apresentando no Campeonato Carioca, ou no Brasileiro, que o Vasco possa fazer quantos pontos nesses últimos 15? 9? 7? 8? 12? 15? Qual é a sua conta? O time do Vasco caiu de rendimento, vem de 3 derrotas, mas eu espero que essa data FIFA tenha servido de lição até para aprender com os erros.
O Paulo Henrique não joga hoje, como a gente já sabe, ficou com a seleção brasileira. Aliás, a tendência é que ele siga direto da França, de Lille. Pode ser que ele siga para Salvador. Acho pouco provável que ele venha para o Rio de Janeiro, né? Não veio no voo da Leila Pereira, da presidente do Palmeiras, porque não fazia sentido, né? Ele desembarca no Rio de Janeiro, treina com a delegação e depois segue para Salvador, né? O Puma Rodrigues, que foi um sujeito firme, eu acho que ele estava prevendo que o Uruguai ia tomar uma sacolada dos Estados Unidos, foi 5-1 ontem. Ele pediu liberação, chegou ao Rio de Janeiro ontem cedo, viajou com a delegação do Vasco, está em Porto Alegre com toda a delegação e à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo de hoje, né? Para o jogo de hoje, diante da equipe do Grêmio. Bom, voltando a falar sobre as escolhas do técnico Fernando Diniz. Hugo Moura, as informações que eu tenho, Hugo Moura vai na zaga, Thiago Mendes no meio campo. Então a formação seria Léo Jardim, Piton, Hugo Moura, Robert Enan, peraí, vamos de novo, Léo Jardim, Puma, Hugo Moura, Robert Enan e Piton, agora sim, tá certinho, Thiago Mendes, Barros e Coutinho, Rayan, Verratti e Nuno. Que tal essa escalação? É o que tem de melhor o Vasco hoje, ou não? Tietê jogando, não está vivendo uma boa fase. As informações que eu tenho sobre o Thiago Mendes é que ele treinou muito bem na data FIFA. Tomara que ele consiga render, porque ele é um jogador talentoso e que será muito útil para o Vasco da Gama. Para fechar, para quem não viu o vídeo de ontem, eu vou deixar aqui o Café Vascaíno, o segundo vídeo sobre investimento também para 2026, porque eu acho curioso que algumas notícias vão surgindo e as pessoas não dão crédito, mas, enfim, tem gente que não aprende. Aqui no canal eu dou crédito. Aliás, fazer uma retificação ontem, indiquei vários canais que eu gosto muito e esqueci dos meus amigos do podcast Cruz Maltino. Um grande abraço para vocês, que fazem um grande trabalho, Rodrigão, Maca, a galera toda, muito legal. Então, podcast Cruz Maltino também é um outro baita canal para vocês acompanharem, como também do Léo Lacerda na torcida Vascaínos. Bom, então é o seguinte, eu trouxe ontem no café, repeti no segundo vídeo, que vai ficar aqui no final, que o Vasco não recebeu nenhuma proposta. A informação veio de dentro do Vasco. Falei com 3 pessoas. Falei com 3. Não veio. Não veio nenhuma proposta até agora. Até porque não é tempo, não é a hora. A proposta não chega agora. Chega normalmente final de dezembro para janeiro, quando a janela vai abrir. E uma outra informação para você, torcedor, que eu recebi de uma pessoa do Vasco ontem. O Barcelona sempre leva as suas joias. Então, se o Barcelona fizer uma proposta, ele não vai deixar o Rayan, dificilmente vai deixar o Rayan 6 meses. O Chelsea não. O Chelsea faz reserva de mercado, nem sempre leva, pode manter emprestado aqui, mas ele olha as joias, contrata cada vez mais novos e impede que outros peguem. Chelsea, Barcelona, por onde vai o Rayan? Por enquanto no Vasco, com renovação de contrato acontecendo nas próximas semanas. O que está pegando nesse momento? Parte contábil, como aumento de salário, aumenta a faixa de desconto, do pagamento de impostos, está sendo analisado pelo staff do atleta, mas a renovação vai acontecer e vai ser mais 3 anos pela frente com mais um. Então são 4 anos de contrato, a multa vai a 60 milhões de euros. É isso, galera. Sobre investimento, clica no vídeo aqui no final que você vai entender que para 2026 passa muito por onde o Vasco vai jogar as competições no próximo ano. E aí passa pela classificação na reta final dessa temporada. Um grande abraço, conto com você hoje na Conta KTO ao meio-dia e depois a nossa transmissão a partir das 8h30 da noite. Tudo nosso! Fique com Deus, uma ótima quarta-feira e até mais tarde.